Olá pessoal, eu sou o Juarez Ferreira de Souza, sou de Paranavaí mesmo, nasci nessa cidade no dia 4 de novembro de 1957, portanto a Terra já conseguiu dar 63 voltas em torno do Sol desde que eu vim ao mundo. Hoje é dia 6 de dezembro de 2020, um ano totalmente atípico, que a Terra está sendo atacada, o planeta está sendo atacado por um vírus, o coronavírus, que está causando estragos em toda a sociedade, muito sofrimento em muitas famílias pela perda de pessoas. Então é um momento muito triste, mas que nós estamos conseguindo sobreviver, adotando medidas protetivas, né, para a gente não ser contaminado pelo vírus até que surja uma vacina. Esse vídeo é para falar da minha vivência na área cultural em Paranavaí. Eu que atuo com música há muito tempo. Isso começou na minha vida por influência da minha família, que a minha família era muito musical, havia muitos parentes que tocavam, cantavam, e a gente se reunia com frequência em datas comemorativas. Lembro-me que nesses momentos a tônica da festa, o ponto alto, era a cantoria, né? O pessoal tocando e cantando. Era tão sério que se algum parente começasse a falar alto, era convidado a sair de perto de quem estava cantando. E eu vendo aquela turma toda se divertindo, me despertou interesse pela música desde cedo. Então eu cantava junto, mas só fui aprender a tocar o instrumento mesmo, o violão, que é o meu instrumento que me acompanha até hoje. Eu não consigo falar sem estar com ele na mão, tá? É meio difícil. Então eu só fui aprender depois dos 14, por volta de 14, 15 anos, que eu procurei um dos meus tios que tocava muito bem, né? E aí ele me passou as primeiras noções do violão. E eu tinha muita facilidade para aprender, talvez pelo convívio lá com eles, e rapidinho, em menos de um mês, eu já estava tocando junto com a família. Eu procurei também aulas num conservatório, no Nice Braga, que existia aqui em Paranavaí, mas eu não fiquei quase nada lá porque eu não queria aprender violão clássico, eu queria tocar e cantar. Então, no final, eu acabei aprendendo com meu tio e me tornando um pouco autodidata também. No ano de 1974, eu estudava no Colégio Estadual de Paranavaí. Um professor, o Milton Cruz era o nome dele, ele incentivou a gente a montar uma bandinha na escola para tocar no final das aulas ou em algumas comemorações. Ele conseguiu uma aparelhagem com os amigos dele, umas guitarras, um contrabaixo, e no salão nobre do Colégio Estadual havia um piano. Aí juntamos alunos que eram da minha classe, eu lembro o Jânio Gashira, o Alvaci Silva de Oliveira. O Jânio trabalhou novamente, eu não sei se trabalha ainda. O Alvaci posteriormente virou médico, e tinha o Chiquinho, o Chiquinho Carvalho estudava no Conservatório Nice Braga, lá ele fazia violão clássico. Aí eu convidei o Chiquinho para fazer contrabaixo. E o Preto que toca com a gente no Gralhados hoje, o Preto tinha uns 12 anos, ele era mais novo um pouco que a gente, era um menininho, estava começando a aprender bateria, e ele tocou bateria pra gente lá, só que a gente não tinha bateria, ele pegava um tambor lá da fanfarra, um surdo, sei lá o que, uma caixa, uns pratos, e ele conseguia fazer um ritmo legal. As músicas que a gente cantava naquela época lá no colégio eram algumas bossas novas e umas músicas internacionais. Lembro muito do Elton John, a música Skyline Pigeon, né? Era o maior sucesso naquele momento, e a gente cantava. Eu tocava guitarra e cantava, era a minha vida naquilo lá. Na sequência, já no ano de 1976, eu
eu estava tocando muitas serenatas com os meus parentes, com os meus primos, e a gente se divertia com isso. Todo fim de semana era serenata para tudo quanto é lado, às vezes era no meio da semana mesmo. E numa dessas serenatas, seressas, que a gente entrava na casa das pessoas, tocava na beira da janela, depois acabava se convidando para entrar e fazer uma cantoria dentro da casa. Numa dessas oportunidades eu conheci o Paulo César de Oliveira, o PC, depois veio a ser meu grande amigo, já falecido. E ele estava envolvido no movimento cultural da cidade e aquilo lá me impressionou muito, que ele tocava umas músicas de qualidade. Eu tocava o que estava tocando no rádio, era diferente. E o PC não, o PC tocava umas músicas mais cabeça e tocava muito bem violão. Eu quis me aproximar dele e aprender a tocar um pouco melhor. E naquela oportunidade ele já participava dos festivais, né, do FEMUP, e teve uma música dele que classificou e ele passou pro Newton Martins cantar, né, um amigo meu que trabalhava na Copel na época. Aí eles me convidaram para que fizesse o acompanhamento no violão dessa música. Foi a minha primeira participação no FEMUP, que eu fui auxiliar, né, o Newton Martins numa música lá que era do PC. E também eu não conseguia fazer minhas composições. Eu fazia algumas composições, mas eram muito românticas, eu achava que não tinham muito a ver com o FEMUP e acabava não colocando. Então eu tocava junto com o meu irmão, o Bavia, o amigo da gente, as músicas que eles compunham, tinham Alcides Diniz, eles tinham um grupinho entre eles lá, que eles compunham música, e eu ia tocar. Cheguei a tocar até flauta doce numa ocasião lá que a música, eles achavam que precisava de um solo de flauta doce, ninguém tocava e me deram uma flauta, ela se vira, e eu acabei tocando flauta doce sem saber, né? Na sequência, já no ano de 1977, havia um conservatório Alberto Nepomuceno que tinha um curso de violão popular. E eles estavam precisando de um professor para substituir o que tinha deixado as aulas. E me procuraram através da Lucinha, que estava quase se formando em piano lá no conservatório. E eu acabei indo lá. Eu falei, gente, mas eu não sei dar aula, mal é mal sei tocar para mim, eu sou autodidata. Mas as professoras me convenceram que eu tinha dom para coisa e que elas iam me dar uma força. Eu frequentei umas aulas de pedagogia musical, harmonia, teoria musical, história da música, sim, mas como ouvinte, né? E aí montei um esquema para dar aula para a criançada e foi bem sucedido. Eu dei aula lá por bastante tempo, depois tive alunos particulares. Foi um momento muito legal da minha vida, que eu conheci crianças talentosas, e inclusive tem ex-alunos para quem eu passei algumas dicas no início que eles estavam aprendendo, que tocam até hoje. É o caso do Marquinhos Dait aqui em Paranavaí, da Luciana, irmã dele, e tem bastante pessoas. Foram assim, momentos muito legais. Então daí na sequência eu quis montar o meu grupo musical, né? As minhas crianças que eu dava aula, eu queria colocá-los para se apresentar no FEMUP, era a ousadia, né? Então eu montei um grupo, chamava Natureza Viva. Eu convidei o Marcos Felipe, que era meu aluno, meu amigo, né, para cantar e tocar comigo. O Edgar Penha, filho da tia Cleusa, da Cirino Penha, ele tocava flauta transversal e flauta doce também. Aí quando tinha uma música da gente que classificava no festival, eu pegava alunos para fazer coral, para fazer backing vocal, a gente se divertia muito. E precisava de um pianista, aí eu procurava alguém que tocava piano. Tinha a Denise Stasiak, que era minha aluna de violão, que tocava piano, ela tocou com a gente no FEMUP. Lembro do seu Domingos Tortorelli,
tocava violino, ele fabricava os próprios violinos, era um senhor fantástico aqui de Paranavaí. Também eu lembro de ter convidado o Pomin, que era vice-prefeito na época, do Alcides Pomin, para tocar acordeon pra gente no festival. Então era a participação dos amigos assim que a gente conhecia e apresentar nossas músicas no FEMUP, não com muita pretensão de ganhar nem nada, mas era porque naquela época era concurso o festival, né? Premiava primeiro, segundo, terceiro lugares. E eu ia mais para mostrar o trabalho que estava fazendo, né? Naquela época, nós participamos de festivais com esse grupo Natureza Viva que a gente tinha formado. Nós participamos em Goiôerê, em Campo Mourão, Cianorte, Cascavel, Andirá, né? Então, nós chegamos a tocar num festival da Copel, que eu me lembro. Eu fiz uma parceria musical com um funcionário da Copel e havia um festival muito, muito legal deles lá. E nós fomos classificados, cantamos no festival e ganhamos o festival, melhor música, melhor intérprete. Foi muito bacana aquele momento, né? Na década de 80, então nós participamos de muitos festivais por aí afora. Já em 86, eu me lembro que eu trabalhava no Correio, né? Nós estávamos passando por um momento difícil na economia. Houve um plano, acho que foi o plano do Sarney, que o poder de compra dos salários do brasileiro em geral, o poder de compra caiu muito, né? No nosso caso, caiu bastante e eu passei a utilizar a música como uma forma de complementação da renda mesmo. Eu necessitava do suor na música também, além do suor no meu trabalho. Então, junto com a Lucinha, que tocava teclado, tocava piano, aí nós começamos a fazer eventos, tocar em casamentos. Eu cantava na igreja, mas vários casamentos eu cantei em Paranavaí. Na região também, aí dava uma de tenor, cantava Ave Maria, era muito legal. E eu me recordo que quando meu filho Diego nasceu em 86, ele nasceu numa sexta-feira, no sábado eu tinha que tocar em um casamento em Santa Cruz do Monte Castelo. Nem curti o dia seguinte ao nascimento do meu filho, que eu estava precisando trabalhar com a música também. Então nós fizemos eventos em várias cidades, né? Fizemos no Mato Grosso do Sul, fizemos aqui no Paraná em várias cidades, e a gente era bem concorrido, bem procurado, né? O Correio melhorou mais para frente, eu até virei gerente da agência, e daí nós começamos a participar de festivais promovidos pela própria empresa, né? O Correio também produzia alguns festivais em eventos de integração, e eu participei em diversos festivais representando Paranavaí, em Curitiba, em Maringá, Londrina, e por 3 vezes eu fui no Festival Nacional da Canção, representar Paranavaí e Paraná, em Belo Horizonte 2 vezes e uma vez em Vitória. Em Belo Horizonte eu ganhei um dos festivais, melhor música, melhor arranjo, melhor letra, e esses festivais eram de alto nível porque eram permitidas parcerias com pessoas que não trabalhavam na empresa. Então a turma de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, eles caprichavam nas músicas porque usavam músicos talentosos das cidades lá, e acabava tendo uma integração muito boa com eles e aprendendo muita coisa também, né? Participei de festivais do SESI, também promovidos pelo SESI, ganhei festival aqui em Paranavaí, que foi promovido pelo SESI, e continuei fazendo minhas composições e participando do FEMUP também, né? Continuava já meio solo, lembro já
né, nos anos 90, por aí, 95, eu entrei na Unipar. Lá na Unipar, eu fui fazer Direito e conheci o Mauro de Vitro. Mauro de Vitro, que tocava no Gralha Azul. E lá num dia teve uma comemoração do Dia dos Professores, eu acho que era. E pediram para eu levar o violão e cantar lá junto com os professores. E o Mauro daí me viu tocando, viu o meu repertório e me convidou para cantar com ele e o Preto e o Paulo César, que eram do Gralha Azul, marcar uma noite para a gente fazer um showzinho lá na faculdade com eles. E ali eu tive um contato mais de perto com o grupo Gralha Azul, do qual eu já era fã, né? Era admirador do trabalho, mas nunca tinha tocado junto com o Gralha Azul. E comecei a tocar com os três, com o Mauro, o Paulo e o Preto. O Paulinho tinha aprendido a tocar teclado na época. Aí daquele dia que nós tocamos na faculdade, já começamos a nos encontrar, tocar em eventos de comemorativos de empresas, sindicatos, casamentos de amigos. Aí começamos a fazer um trabalho com isso. Aí rolavam uns cachês, a gente fazia um cachêzinho individual né, para nós, e o restante do que a gente estava ganhando com o quartetinho, nós aplicávamos em aparelhagem para o grupo Gralha Azul, fazia um caixa para gravar CDs, que a gente... Aí eles gravarem CDs, né? Depois eu acabei entrando no Gralha Azul, é uma história muito engraçada. Eu tocava com o Paulo, o Preto e o Mauro, não era o Gralha Azul. Aí um dia eles foram fazer um lançamento de um CD comemorativo de 20 anos do grupo, eles fizeram no Harmonia, um jantar dançante, e me convidaram para, após o show, eu ficar tocando no jantar dançante lá. Aí seria o repertório que eu já cantava com o quarteto, né? E quando eles me chamaram no palco, anunciando para o público: agora nós vamos chamar um novo integrante do grupo Gralha Azul, o Juca, né? Aí eu subi, né? Mas eu fui surpreendido. E ninguém me falou que ia me convidar para entrar no grupo, mas se tivesse falado eu ia aceitar mesmo, eu queria entrar. Mas foi muito legal. A partir daquele momento eu virei um dos integrantes do grupo Gralha Azul. Trabalhei no próximo CD da época, lá foi o CD Estrada de Sol, nós gravamos junto, ajudei nos arranjos e gravamos as vozes, vocais, tudo. E foi a primeira participação minha no grupo em disco. Posteriormente nós montamos um estúdio no fundo da minha casa, eu e o meu filho Diego Plaça, e nós gravamos mais um CD do grupo Gralha Azul aqui em casa mesmo, foi produzido pelo meu filho. Também durante esse estúdio, enquanto eu estava funcionando com o Diego aqui, vários cantores de Paranavaí vieram gravar músicas aqui para participar do FEMUP, para ter seu registro, né? E foi um período muito bom que a gente interagiu com muitos meninos que estavam em formação, que estavam começando a tocar, e que hoje são excelentes músicos, estão tocando bem, estão cantando, estão representando Paranavaí muito bem na área musical, né? Também naquela época eu participei da comissão julgadora do FEMUP. Eu concorri no FEMUP até um certo tempo. Depois eu entrei no Conselho Municipal da Cultura da época, chamava isso. E aí eu auxiliava na comissão julgadora do festival por diversas vezes. E também na data de realização do festival eu apoiava nas datas, no palco, ajudava, meio assistente de palco, foi muito divertido. E eu me lembro também de ter feito um trabalho voluntário
na escola Hermeto Botelho, também nessa década dos anos 90, por aí. A escola era dirigida pela esposa do Mauro de Vitra, a professora Dirce de Vitra, e ela e a equipe tiveram a ideia de fazer um concurso de música, de poesias, de declamações, bem parecido com o FEMUP, né? Com as crianças da escola. E aí elas me convidaram para auxiliar na composição das músicas das crianças. As crianças escreviam as letras, elaboravam a melodia e eles cantarolavam para mim. Eu ia fazendo a harmonia, conversando com a criança e até fazer a música do jeito que a criança queria cantar. Eu ensaiava. Depois, na data de realização da noite do festival mesmo, nós fazíamos acompanhamento. Ia eu, o Mauro de Vitra, né? E o Preto, que era o baterista do grupo Gralha Azul. E a gente ajudava na realização. É importante destacar que nessa escola estudaram a Uiara Torrente, que hoje toca na banda mais bonita da cidade, em Curitiba, e ela participava desses concursos de música, e a Jordana Soletti. A Jordana Soletti ela é uma música muito importante lá no cenário de Curitiba. Ela toca e canta muito para lá. Então são duas paranavaenses que estão fazendo sucesso e saíram ali daquele festival da escola Hermeto Botelho, né? Que também estimulou muito a criança a participar com música e com teatro, né? No ano de 2000, eu me recordo, uma atividade que eu realizei que também foi muito importante foi a musicalização de uma peça que foi encenada pelo grupo TASP, coordenado pela Tânia Mara Volpato, do Sesc. Eles encenaram a peça O Patinho Preto era o nome. E tinha a trilha sonora original da peça, mas ninguém conhecia as músicas, não tinha as partituras, não tinha nada, só tinha as letras. E aí nós tivemos a ideia, acho que a ideia foi da Tânia, de fazer uma outra trilha sonora, aproveitando as letras que já eram originais da trilha original, e adaptando, fazendo alguma coisa. E eu e o Diego e a minha filha, a Diane Plaça, que ela também participava como atriz na peça, ela tinha uns 14, 15 anos, sei lá que idade que ela tinha, em 2000, por aí. Aí nós gravamos uma nova trilha sonora. Foi produzido um CD aqui em casa, eu, o Diego e a Diane pegamos algumas crianças para fazer vocal em alguma música e produzimos a trilha sonora inteira da peça. Foi muito legal, uma experiência que eu já tinha feito antes. Eu lembro, uma vez em Porto Alegre, eu tinha adaptado uma música só para uma peça do pessoal do Correio lá de Porto Alegre, que estava encenando, do grupo teatral do Correio de Porto Alegre. Aí eu ajudei com uma adaptação de uma das músicas da peça. Então eu já tinha uma ideia do que fazer, né? Um outro momento muito bacana foi por volta de 2004, 2005 por aí, que o Paulo César compôs o hino do ACP e eu participei da gravação. Aquilo para mim foi muito legal, porque eu sou um torcedor fanático da ACP desde criança. Eu corro atrás da ACP, né? E gravar o hino do Atlético foi muito, muito bom. Nossa, foi um orgulho. E em seguida, em 2007, o Atlético foi campeão do campeonato estadual de futebol do Paraná, primeira divisão, e teve uma homenagem para o ACP lá em Curitiba, que eu fui participar da festa, cantamos um hino lá em Curitiba, animamos a festa, encontramos muitas pessoas
de Paranavaí que moravam em Curitiba. Foi muito legal também, né? Daí nos anos que seguiram, eu fiquei tocando com Gralha Azul, viajei pelo Paraná inteiro, fizemos show pela todo o estado, e em todas as cidades por onde eu passei, todas as cidades de Paranavaí, ela é reconhecida como um celeiro da cultura paranaense. Todas as pessoas falam de Paranavaí como uma cidade que é muito importante na cultura do Paraná. Então isso dá muito orgulho para a gente de fazer parte desse movimento cultural da nossa cidade. Nos últimos anos eu tenho também feito serviço voluntário. Eu e a minha esposa, que ela é pedagoga, ela é aposentada, eu também sou aposentado hoje. Nós fizemos um trabalho voluntário no CEMEI, no Centro de Infantil, chama Sementes da Esperança. A gente estava fazendo um trabalho com musicalização infantil, trabalhando os conceitos que as crianças do infantil 3 e 4, sei lá, 6 ou 4 e 5, que eles estão trabalhando, e a gente trabalha com música que abordam aqueles conceitos. Mas veio a pandemia agora nesse ano, então esse trabalho por momento está interrompido, né? A gente ainda vai voltar com ele. No ano passado também eu participei de um projeto que foi contemplado na Lei de Incentivo à Cultura aqui do município. Era de composição de hino de 2 escolas que foram sorteadas. A minha participação no projeto foi dentre os textos que as crianças das escolas produziram e foram escolhidos pelas professoras, os melhores textos que contavam a história da escola, o que as crianças valorizam, né, como é a vivência delas na escola. Eu analisei os textos das crianças e, a partir deles, elaborei a letra dos hinos das 2 escolas. Aí fiz a melodia e selecionei dentro das escolas crianças que tivessem aptidão para cantar o hino, para fazer a gravação oficial do hino no estúdio. E depois levamos as crianças para o Estúdio Garagem, lá eles gravaram em cima dos arranjos que foram compostos pelo maestro Luciano. Os 2 hinos ficaram muito bons, né? E esse ano, agora, por conta da pandemia, não deu para ir na escola fazer uma apresentação formal, né? Mas os hinos foram repassados já para eles. Foi um trabalho muito bacana, né? E este ano, então, por conta da pandemia, nós não estamos conseguindo fazer muita coisa, mas eu compus algumas músicas, participei de um festival online produzido aqui na cidade, e recentemente fiz uma música influenciado pela pandemia e coloquei num festival de música de Paranavaí, no FEMUP, que fazia muito tempo que a gente não participava, né? E a gente estava com saudade de um palco, né? E ela foi classificada, e ontem à noite eu tive o prazer de cantar lá na segunda noite do FEMUP desse ano, que foi um FEMUP diferente, foi virtual, não teve público, nós cantamos sem público e foi transmitido pelas redes sociais. Foi uma experiência muito legal também, e foi muito bom ter voltado ao palco do FEMUP. Bem, resumidamente, falei alguma coisa da minha trajetória na música em Paranavaí. Para mim foi muito importante essa minha participação no movimento cultural da cidade, que eu pude influenciar pessoas, ajudar pessoas que queriam também trabalhar com música quando eu fui professor,
E quando eu formei meu grupo também, dei oportunidade para as pessoas cantarem. E a minha participação no grupo Gralha Azul é importante, que eu saio por aí para mostrar a arte da nossa cidade pelo Paraná inteiro, né? E eu espero essa pandemia, espero que ela acabe logo, para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos, né, aos shows, às viagens. E eu não vou parar nunca com a música, né? Eu devo parar só quando minha vida acabar, porque a música é a minha vida.